Muito obrigado por esse sábado, muito obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntos, apesar da pandemia, podendo nos reunir de forma virtual. Que o Senhor possa abençoar este estudo, que o Senhor possa me usar e fazer com que eu possa transmitir a mensagem da forma que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém. Então, a gente vai falar sobre o Islã, mas antes disso, eu acho importante a gente colocar um pouco de contexto do porquê está falando isso, né? Eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente começa a falar de um tema e não está entendendo muito bem por que a gente está falando disso. Então, eu acho muito importante a gente colocar um pouco de contexto para a gente poder ver, né, o porquê que a gente vai estar falando do Islã. Então, colocando aqui, a gente vai voltar um pouquinho por estudo do Touro Apis, né, para ver aqui os pontos, e aí vocês vão chegar na conclusão final comigo de por que a gente está fazendo, a gente vai estar estudando o Islã dessa forma, né? Então, aqui a gente tem, né, que o povo de Israel antigo, né, tinha idolatria, e de 608 a 538, esse cara de 70 anos de cativeiro, na Babilônia literal. E nesse período, eles aprenderam, né, vivendo na própria idolatria, de que não era o que eles queriam, e Deus deu uma nova chance para eles saírem desse estado de idolatria, né, do Touro Apis e outras idolatrias, mas o principal era aquilo que a gente já estudou. E aí, eles passaram por esse cativeiro, e após esse cativeiro, né, tiveram os 3 decretos, né? O primeiro, né, os 2 primeiros para a construção do templo, e o último foi permitido a eles certa autonomia para que eles pudessem criar as próprias leis. E aí já esse templo já foi construído sem os ídolos, e eles conseguiram, né, tipo, sair da idolatria, já em 457 a.C., sem os ídolos literais, né? Mas como a gente estudou, né, eles ainda continuavam internamente de uma forma que os ídolos continuavam meio que, apesar de não ser literal, mas espiritualmente, eles ainda tinham aquela ideia de Deus, né, como o homem, toda aquela questão que a gente já estudou. E aí, agora, passando já para o tempo dos mileritas, né, a gente tem aqui também, né, um problema, que no caso aqui já não era da idolatria, mas era sim de estar guardando o domingo, né, violando outro mandamento. E durante esses 1260 anos, o povo ficou cativeiro da Babilônia espiritual, né, que seria, no caso, a mãe, a Igreja Católica, durante esse tempo. E o problema anterior, né, que o povo tinha era realmente a guarda do domingo. E aí, com a mensagem, né, e esses 46 anos aqui, que o povo ainda construiu o templo também, agora o templo espiritual, aqui foi o templo literal, né? Aqui o templo espiritual, então foi construído, e depois desses 46 anos, o povo entendeu que não era mais para guardar o domingo, e deixaram de guardar o domingo. Então, o problema anterior que tinha o domingo foi resolvido aqui. E a gente pode destacar aqui que a gente vê que esses dois problemas estão ligados nos primeiros, igual a gente coloca, né, nos primeiros 4 mandamentos, que são ligados à adoração a Deus, né, ao amor para Deus. E com certeza continuou outros problemas, porque nessa época aqui, né, a gente sabe que a gente já estudou que se Jesus voltasse, a gente ia ter que reaprender muita coisa no céu, porque a gente tinha muitas ideias erradas, né, do que era o próximo. Ainda tem hoje, imagina em 1844. Então, agora a gente vai para 1863, né, que a gente tem um problema aqui também. A gente fica nesse cativeiro, né, a igreja entra em estado de Laodiceia e fica nesse cativeiro, né, por 126 anos agora da Babilônia espiritual, mas agora das filhas, né? A gente poderia dizer assim, as igrejas protestantes. Então, durante todo esse período aqui, qual que era o nosso problema que a gente vivenciou aqui e que depois, a partir daqui, e principalmente daqui em diante, de 2014, a gente conseguiu
é identificar isso para começar a se livrar desses problemas. Alguém quer dar uma sugestão do que uma das coisas que a gente tem aqui, que a gente está aprendendo agora e já devia estar já há um tempo já resolvido? As questões da igualdade? Sim, é com certeza um ponto muito é uma forma ampla de falar, e com certeza está ligado a isso. A gente vai ver que, igual eu estava falando, a gente viu que estava ligado aqui a questão dos primeiros 4 mandamentos, né? E aqui, na outra parte, em relação ao... A gente vai ver que essa parte aqui, os problemas aqui estão ligados... Deixa eu ver se alguém comentou no chat aqui, alguma coisa que apareceu. Seria sobre escravidão, isso também. Seria todo esse problema ligado ao racismo, né? A gente vai ver porque o povo não foi corrigido contra a forma de lidar com o próximo, assim, né? Jesus tentou fazer muitas coisas, mas a gente ainda tem muito desse pensamento protestantista em relação a muitas coisas. Esse pensamento que a gente vai ver agora que são em vários aspectos, né? Então, um dos problemas que a gente tem, eu vou colocando aqui, seria o pensamento errado sobre o globalismo, né, de que seria uma coisa ruim. Isso vem tudo do protestantismo, né, no caso, pensando errado sobre o globalismo, que o problema seria o nacionalismo. Pensando, né, naquela forma, né, que o protestantismo pensa. Tem também sobre o entendimento errado sobre as Nações Unidas, né? Isso tudo veio dessas teorias de conspiração, né, que a gente trouxe, herdou dos protestantes, dessa forma de pensar, que seria, né, a ideia de que a ONU é ruim, que vai trazer, né, a ONU que vai trazer a perseguição, essas coisas. As vacinas também, teorias de conspiração. Então, resumindo, assim, nessa primeira parte, seria essas teorias de conspiração, né, que estão ligadas a todas essas coisas de uma forma ampla. E também, igual a Lara falou, tem as questões de igualdade e de como a gente vê o nosso próximo. Eu também acho que as de cima também estão ligadas bastante a de como a gente vê o nosso próximo, porque realmente são teorias que sempre tem pessoas que a gente coloca, ou situações que são realmente, igual a gente vai ver, como um falso testemunho, como uma mentira sobre aquilo. E aquela ideia, né, de que nós somos agora socialistas, todas essas coisas de que protestante tem de que pensar no próximo, assim, dessa forma que a gente tem estudado já desde 2019, de que seria, né, a gente seria socialista, esses problemas. E dentro disso, né, tem ali, igual a Lara falou também, outra questão de igualdade, que envolve, né, o racismo, homofobia, xenofobia. E dentro desses... E por que a gente vai estudar o Islã hoje? Porque a gente tem falado, né, bastante sobre feminismo, que a gente vai continuar falando, que é muito importante a gente entender, no racismo, um pouco também sobre homofobia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre xenofobia, que para mim seria... A gente vai ver um pouco que seria que seria, eu acho para mim, uma forma de fobia dentro do Islã, que seria essa islamofobia, né, que a gente até vai ver o que significa, essas coisas, para entender melhor o que é o Islã, a religião muçulmana, porque a gente tendo conhecimento, a gente passa a não ter mais esse preconceito e também ter essa visão errada de que se tem no mundo também, que os protestantes têm, que a gente adquiriu dos protestantes, né? De ver todo o Islã, apesar deles fazerem parte da profecia bíblica, mas ver como um povo violento, como um povo, né, todos os aspectos negativos que a gente já tem preconcebidos na sociedade sobre o Islã. Então, eu falei que agora o problema seria sobre esses 6 mandamentos, né, sobre o próximo. Alguém gostaria de sugerir qual seria o mandamento, assim, entre aspas, mais apropriado para a gente pudesse falar assim, que quando a gente tem uma ideia errada do nosso irmão, a gente calunia ou tem esse preconceito do que a gente... Qual mandamento a gente poderia apontar desses 6, né, da segunda parte dos 10 mandamentos que a gente estaria violando? Se alguém quiser Amar o falar. próximo como a ti mesmo. Também, concordo. Amar o próximo como a ti mesmo. De falso testemunho, você falou algo sobre caluniar. Sim, Um novo sim. mandamento.
seria, com certeza tudo está ligado ao amar o próximo, igual o Dani falou, mas eu colocaria assim, de forma, fosse citar o nono mandamento, que seria não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Porque, por exemplo, quando a gente vai falar, a gente vai ver algumas coisas aqui, começar a ver, quando a gente vai falar, por exemplo, teoria de conspiração, quem é Bill Gates, por exemplo? Bill Gates não sei o que, ele vai dominar, ele quer dominar o mundo, quer perseguir, não sei o que, no fundo, o que ele está falando? A gente está falando, falso testemunho seria o quê? Uma mentira sobre o nosso próximo. Né? O Islã, igual a gente vai ver, falando de forma aberta, assim, o Islã vai atacar os Estados Unidos. Isso é uma forma de... Eu sei que a gente não quer dizer, mas a gente não pode mais falar, a gente não pode mais, agora, nessa dispensação, falar dessa forma, né? Algumas coisas que a gente tem que ver. Então, tudo, quando a gente vai ver sobre o racismo, por causa da cor da pele, ele é a pessoa inferior, por causa da raça, a pessoa inferior. Então, são formas de não amar o próximo, com certeza, e também de você atribuir uma mentira, tipo, que aquela, por exemplo, a toda pessoa que é muçulmana, ela é violenta, por exemplo. Ou isso é uma mentira sobre que a gente tem, e que a gente tá violando, queria sugerir que a gente estaria violando esse mandamento. Então, daí, por isso que a gente vai estudar sobre o Islã hoje, para a gente tentar tirar esse preconceito. Imagino que muitas pessoas têm. Claro que desde 2019 a gente tem já visto um pouco de algumas coisas que a gente está precisando de mudar, porque a gente nem pensa, a gente vê tem essa visão ocidental que foi, né, propagada, e de certa, a pessoa, quando a gente não conhece, né, a gente acaba temendo. Isso é o que o Trump faz, que o Bolsonaro faz, que é trazer o medo, né, colocar como um inimigo. E se a gente começa a conhecer, né, a gente vê que não é exatamente assim. E a gente começa também a respeitar e amar o nosso próximo, né, e entendendo os que estão à nossa volta. Por quê? É igual a gente vai estudar aqui. Então, eu coloquei o que seria islamofobia, né? Então, todo mundo entendeu, né? Por que a gente vai estudar? A gente não vai ver agora do Islã sobre a perspectiva profética dos cumprimentos, sobre os cumprimentos, em 2001, as trombetas. A gente vai estudar agora o porquê, né, estudar um pouco para a gente aprender sobre a história do Islã, para a gente resolver também, começar a resolver esse problema que a gente tem, que a gente já está estudando sobre feminismo, né, sobre o racismo, sobre outras coisas. A gente vai estudar um pouco agora também sobre o Islã, para a gente entender um pouco melhor os muçulmanos, e também para a gente poder tirar esse pensamento protestante, esse problema que a gente veio, né, já como a gente enxerga o nosso próximo, no caso aqui, que são mais de 1,6 bilhões de pessoas do planeta. Então, já é 25% praticamente da população mundial, que se a gente entende errado, a gente já praticamente entende o mundo errado, né? Porque é muita gente. Então, eu peguei aqui um conceito no Wikipédia mesmo, do que seria islamofobia, que é o sentimento de repugnância, satanização, repúdio em relação aos muçulmanos e ao islamismo em geral. Então, seria, né, isso que é difundido, que é usado, né, para atacar o Islã, né, de forma geral, esse repúdio ao Islã, por vários motivos, né, que são usados. Na Europa, às vezes, é usado porque eles estão crescendo a população, ou porque realmente ocorreu um ataque terrorista, mas a gente tem que entender, a gente vai falar um pouco mais para frente, né, sobre isso. E também aqui tem um outro conceito, isso aqui estava no próprio Wikipédia também, esses são pesquisadores, que escreveram que a hostilidade contra o Islã. Os muçulmanos estão intimamente ligados aos meios de comunicação social que retratam o Islã como bárbaro, irracional, primitivo e sexista. E outros aqui falam que, em Goroveitudo, citam que os pesquisadores europeus, em que sugere que as expressões utilizadas nos meios de comunicação social como terrorismo islâmico, bombas islâmicas e violento Islã, já resultaram em uma percepção negativa do Islã. Então, a gente vê que realmente na sociedade tem muito dessa visão negativa. A própria mídia, como retrata as coisas, né? A gente sabe, a mídia
ainda mais se ela for de direita ou essa evangélica, digamos assim, vai sempre aproveitar, e os políticos também, nesse viés, vão aproveitar disso para criar esse inimigo em comum, né, que seria os muçulmanos, como enquadrando eles em todos os aspectos a uma minoria que é radical, né, que seriam os terroristas. Mas inclui tipo mais de 1,6 bilhões de pessoas no que, sei lá, poucos fazem, né? E aí um próprio exemplo disso que eu coloquei aqui, né? Isso aqui é a parte de que daquele artigo que saiu que o Food for America conseguiu publicar no jornal lá, e depois vocês lembram da história, de que o Islã vai detonar, colocou assim, o Islã, né? Não é nem o radical, nem nada, seria o Islã mesmo vai detonar um artefato nuclear. E isso foi em 2020. Então, a gente até em 2019, a gente tinha, né, para você ver que se isso fosse falado para a gente antes, talvez a gente não acharia nada, a gente talvez não concordaria com o método, com certeza, não. A gente não concordaria com o método, com certeza, foi chegado na profecia e tudo, mas o fato de falar dessa forma aqui, isso não incomodaria a gente, né? O que o Islã vai detonar um artefato nuclear, ou de como se o islamismo e os muçulmanos se definissem por isso aqui, né? Então, aí, para a gente agora começar a entender um pouco, né? Igual eu falei, porque conhecendo a história deles, conhecendo tudo como surgiu, a gente consegue conhecer mais e não temer, né? Porque é conhecendo que a gente vai aprendendo mais sobre eles e vai entendendo e vendo que a gente não pode colocar um estereótipo disso, de que toda pessoa muçulmana ela é violenta, a pessoa, né, tudo isso que vem na mídia, que a mídia propaga, né? Então, a gente vai começar a estudar e vamos começar com os versos da Bíblia que falam sobre, né, o nascimento de Ismael, né, porque a gente sabe que ele é ele é digamos assim, pai do Islã pela Bíblia, né, que todos são descendentes de Abraão, depois viraram descendente de Abraão. Então, vamos para Gênesis 16. A Gênesis 16 diz assim: o anjo do Senhor, está falando aqui de Agar, né, achou e viu uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então, a gente vê aqui que o anjo do Senhor, para vocês verem a importância, aparece para Agar, uma escrava, né? Ele decide aparecer para uma escrava, para vocês verem a importância desse evento também. E, então, continua. Então, lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. No 10. Disse-lhes mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o Senhor: eis que concebeste e dará luz a um filho, e chamarás seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu tua aflição. Então, aqui, né, a primeira vez que acontece de um filho que não nasceu ainda ser nomeado, né, na Bíblia, no caso até pelo próprio Jesus, pelo próprio anjo, que a gente sabe que aqui é o próprio Jesus Cristo, esse anjo. E Ismael aqui, como filho de Abraão, ele vai também ter direito àquela bênção dada sobre Abraão, de que a descendência dele vai ser como as estrelas, a areia do mar, aquilo que a gente já sabe. Mas só que essas bênçãos aqui, elas vão se estender apenas da forma literal, mas não na espiritual, né? Porque a gente sabe, igual eu falei, que o Islã, os muçulmanos se multiplicaram, os árabes se multiplicaram muito, e a gente vê, né, que realmente essa profecia se cumpriu literalmente em relação à semente, né? Que a semente de Abraão seria o filho dele também, Ismael, se multiplicou de sobremaneira. E que aí depois no verso 12 diz que ele será homem feroz e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Então a gente sabe que ele foi para o leste, né?
para onde se iniciar, onde a gente conheceu que depois, mais tarde, como ficaram as tribos na Península Árabe. E de lá a gente sabe que surgiu o povo árabe, que depois, né, a gente já sabe a história como eles se tornaram, né? Se multiplicaram muito. E muitas tribos árabes daquela região foram atribuídas à descendência de Ismael. Então a gente vai conhecer agora um pouco da história de Maomé. Eu coloquei aqui, né, o que significa a palavra Islã, que também quer dizer submissão, submeter-se, obediência ou ação de obedecer a Deus. Né? Então a palavra Islã significa submissão. E também em 2010 o censo apontava como 1,6 bilhões de pessoas, ou cerca de 23% da população mundial era muçulmana. Então a gente vê que realmente, se a gente tem um entendimento errado sobre eles, como eu acredito que a maioria de nós tem, ou pelo menos começou a mudar isso, né, dado esse mindset que a gente tinha, esse pensamento totalmente protestante, né, da forma de enxergá-los, então a gente entendia simplesmente quase um quarto da população mundial a gente entendia de forma errada, né, e dava um falso testemunho e dava conhecia de forma errada. Então a gente vai agora conhecer um pouquinho da história de Maomé, e a gente vai ver a linha do tempo dele, né, quando ele nasceu, as coisas que aconteceram, a gente poder entender um pouco, porque todo o Islã, os muçulmanos são baseados realmente nessa história de Maomé, e o Alcorão, que é o livro deles, realmente não foi tipo um livro escrito como se fosse assim, não ele escrevendo, ele ia falando, na verdade, porque depois que eles fizeram a compilação do Alcorão, que os árabes não tinham costume de ter escrita e nem arte, eles tinham poesia, mas era sempre falada. E ele falava o que era para aquela época, né? Realmente o que tinha alguma coisa que estavam vivendo ali. Depois que eles foram juntar todos esses escritos, essas falas dele e transformar no Alcorão. Então a gente vai ver, ele nasceu em 570 depois de Cristo, na cidade de Meca. E aí, para dar um contexto, né, porque isso é muito importante, que vai ser o que vai ajudar a gente a entender todo o surgimento do Islã. Né? Nessa época, dar um contexto de como era Meca nessa época. Meca era como se era politeísta. Os árabes nessa época viviam em tribos, né? Eles eram sempre divididos em tribos, não eram unificados, não tinha um governo assim unificado. Então, por exemplo, dentro de Meca podia ter várias tribos, em volta de Meca várias tribos também que viviam em outras cidades, em outros lugares. Eles não tinham um governo unificado, tipo os árabes têm um governo. E a tribo era que dava proteção para a pessoa. Se você era de uma tribo, essa tribo que te proporcionava proteção, não era um governo em si, era a própria tribo. E aí tinha, por causa dessa relação tribal, muito esse problema né, de vingança, dessas coisas que aconteciam. Se uma pessoa matava outra tribo, a outra ia vingando, e aquele ciclo ficava. Então não havia esse governo. E Meca era politeísta e um centro comercial. Por causa, ela acabou se tornando um centro comercial de muito, muito dinheiro e muita riqueza, porque lá tinha um lugar que era um santuário, que tem um grande cubo lá, né, que eles chamam que tem uma pedra chamada Hajj lá dentro, e tem um cubo, eu vou mostrar depois as imagens para vocês verem, que eles fazem a peregrinação. Né? Mas nessa época tinha esse cubo no centro, e em volta do cubo tinham mais de 360 ídolos, que eles tinham um ídolo para tudo. Eles acreditavam no Deus de Abraão, mas nem tinham um ídolo para isso, mas é como se esse fosse o Deus Pai Supremo, não tinha até um ídolo para ele, mas tinham 360 ídolos. Sei lá, o ídolo Jesus. O ídolo da caravana, por exemplo, um jumento. O ídolo da carroça, não sei, para ter 360 tem que ter muitas ideias. Então tinha todos esses ídolos, e isso acabava, como era uma peregrinação dos árabes para lá, acabou que Meca virou um centro comercial muito desenvolvido por causa disso.
por causa dessa peregrinação e passavam muitas pessoas. E isso definiu um comércio também lá como muito de um lugar de muito comércio, e as pessoas acabaram ficando com muito dinheiro e muita influência lá por causa disso. Então era totalmente politeísta, né? E Meca era o equivalente ao panteão, como se fosse assim, né? Esse lugar que eu estou falando. Então, Maomé nasceu nesse contexto de Meca. E, para vocês terem uma ideia, ele foi, como Meca era uma cidade tão, assim, digamos, difícil para, vamos supor, criar uma criança, né? Que se diria uma cidade que já os valores estavam em declínio, porque tinha essa questão da tribo lutar, a tribo defender o próximo. Ou, por exemplo, se uma pessoa, uma mulher ficasse viúva, tinha umas regras de valores, né? De que alguém tinha que casar com ela, porque para não ficar sozinha, para apoiar ou para apoiar os órfãos, uma coisa. Isso estava tudo em declínio na época, em relação com os pobres, tudo isso. E Maomé nasceu tanto que quando na época era comum, o neném nascia e você mandava o seu filho, você dava para os beduínos que ficavam no deserto para tirar eles da cidade, para eles não serem criados lá na cidade, dentro da cidade. Então, os beduínos ficavam, no caso, Maomé ficou até os 5 anos, normalmente é comum com 2 anos, e ele ficou por 5 anos sendo criado por essas pessoas do deserto, os beduínos, para não ser, para sair do meio, né, desse meio, digamos assim, conturbado que era a cidade. Márcia, quer falar? Falou ali no chat. Então, se quiser falar, pode falar. Então, e aí também quando ele nasceu, o pai dele morreu, na verdade, antes dele nascer. E aí ele ficou esses 5 anos sendo cuidado pelos beduínos no deserto e voltou, né, para ficar sob o cuidado da sua mãe. Só que a mãe dele morreu em 577, né, quando ele tinha por volta de 7 anos. E aí ele teve que ser cuidado primeiro pelo avô, mas o avô dele também acabou morrendo. Ele foi cuidado pelo tio dele. E o tio dele era e o Maomé, esqueci de mencionar, era uma tribo bem dos Coraixitas, que era uma tribo bem poderosa e que uma das mais ricas de Meca, e tinha bastante poder. Então ele foi criado assim, só que apesar da mãe dele e do pai dele ser assim, os menores na época não herdavam herança. Então ele ainda era uma pessoa, digamos, simples e humilde, que não tinha nada. Mas o tio dele, né, que cuidou dele, e o tio dele era comerciante e ensinou a ele todas as formas de comércio, e ele passou a ser um comerciante muito valorizado porque ele era fiel e sempre desempenhava bem a sua função. Tanto que ele depois ficou conhecido, né, por outras ocasiões como o confiável, né, a pessoa de confiança, a pessoa, né, the truthful one, como é que é? Nem esqueci o nome, o que era. Mas o confiável, seria o confiável. E aí, isso aí foi depois, né? E aí ele conheceu, né, agora em 595, né, quando ele já tinha 25 anos, ele foi fazer um desses serviços de comércio de uma expedição para a Síria, para essa viúva, Khadija. Ele fez, voltou com sucesso, e ela se impressionou com ele e pediu ele em casamento. Então, eles se casaram em 595, ela era 15 anos mais velha que ele, mas até quando ela morreu, ele teve um casamento, só foi casado com ela, e o que fala na história que teria sido um casamento muito feliz. Então, né, ele já com 40 anos, depois de toda essa questão de ser um comerciante e ele continuou fazendo comércio e sendo comerciante igual conhecido como ou confiável, né, ou que uma das coisas, uns nomes atribuídos a ele. Tanto que eu vi lá, tem dentro do cubo lá que tem nessa peregrinação lá que eles fazem lá, tem uma pedra. Parece que teve um evento, que teve uma inundação, que essa pedra foi tirada do lugar. E aí eles escolheram para resolver essa questão. Tanto que ele era o confiável, tanto que ele era sentido como na cidade e na região como uma pessoa de confiança.
e ele solucionou a questão, pegaram ele pediu para todos os líderes das tribos, todo líder da tribo queria ter essa função, que era uma coisa muito nobre. Todos os líderes da tribo, ele pegaram essa pedra, colocaram num lençol, e todos os líderes da tribo pegaram cada uma ponta do lençol e foram carregando até o lugar. Para nenhuma tribo ter sido privilegiada. Ele resolveu essa questão e ficou também conhecido como isso, né? Um privilégio de ter feito isso. Então, ele, em 610, ele fazia essas peregrinações, né, para as montanhas, para fazer isso. Já esse Ramadã e essas coisas de peregrinação para a oração, já era uma coisa que os árabes faziam, que o Islã absorveu, né, porque Maomé fazia, todos os árabes faziam e colocaram também na religião. Então, ele já fazia isso, ele jejuava, ia orar nas montanhas, e fazendo isso, ele teve a primeira visão, digamos, o primeiro aparecimento do anjo Gabriel para ele, que ele cita como aparecimento do anjo Gabriel, que seria falando assim, recite. Aí, e ele ficou em estado meio que de choque, não entendeu muito do que se tratava, e voltou desesperado para a esposa dele e falou para ela, para Khadija. E ela falou, não, você tem que... você é um profeta, Deus está revelando para você. Mas ele não queria isso. E ele até tem um primo dela, que era cristão, ele confirmou, não, você está tendo revelações e você é um profeta, e encorajou ele. Só que por 2 anos, ele ficou negando isso, e não teve mais visões, inclusive achou que Deus tinha o abandonado. E aí foi quando, já aqui em 603, um ano antes, ele voltou a ter essas visões, e aí ele foi falando para as pessoas próximas, pessoas da família e a esposa, e aí eles incentivaram, e ele foi a público, começou a pregar em Meca. Então, a mensagem dele, nesse começo, basicamente era de que só deviam ser adorados um Deus só, e também tinha uma mensagem social ligada aos órfãos e aos pobres. Mas a principal mensagem dele era de que eles deveriam adorar a um Deus só. E isso fez com que houvesse uma grande perseguição por parte dos cidadãos de Meca, porque, como eu disse, a economia deles girava em torno dessa peregrinação, e eles entendiam que essa peregrinação estava ligada àquela quantidade de deuses, né, que tinham lá, que era para adorar e tudo isso. Então, como ele estava falando de que era para ter um Deus só, né, e também falando para ajudar os pobres e órfãos lá, eles só queriam saber do lucro, ele começou a ter uma perseguição muito grande, né, em torno dele, para que ele parasse de pregar, e ele conseguiu, né, ser protegido porque, como eu disse, o tio dele protegia ele, que era dessa tribo muito poderosa. Então, por isso ele tinha, mas os seguidores dele eram apedrejados, alguns já eram crucificados, outros passavam por tortura já nessa época, porque por seguir Maomé. E aí ele estava em Meca ainda e sofrendo essa perseguição. E aí, em 619, né, tem esse ano que chama o ano da tristeza, né, que seria o ano em que a esposa dele morre e o ano que o tio dele morre. E com isso, com a morte dos dois, ele fica desprotegido, né, porque a tribo dele não decidiu continuar protegendo ele, era o tio dele que dava essa proteção, a tribo, não sei por outras questões, decidiu não proteger. Então, ele sofreu muitas até tentativas de atentado, outras perseguições por causa disso. Tentou até se mudar para uma outra cidade, mas também não foi aceito. E acabou que ele retornou para Meca. E lá ele ficava, né, sempre desprotegido e era atacado e com risco. Eu li também que ele estavam tramando atentados, tinham tramado várias vezes, ele tinha sido apedrejado e tal, e tinham tramado com a morte dele.
e estavam tramando para matarem ele. Só que como tinha aquela questão lá da vingança das tribos, eu vi que era como se fosse, se ele, a tentativa de assassinar contra ele seria cada chefe de a tribo enfiar uma espada nele, porque aí a vingança seria difícil de conseguir, né? Porque eles eram estimulados com essa questão da vingança, igual eu falei. Então, com isso, ele aí já em 620 ele teve uma visão conhecida, famosa entre os muçulmanos, que tem uma visão do céu. Ele foi, na verdade, tipo, vocês podem ver que é uma contrafação muito parecida com as coisas que a gente já estuda, né? Aqui vai parecer bastante com Ellen White, as coisas. Ele teve uma visão que ele foi transportado para o céu e lá ele viu todos os profetas antigos, viu Deus, Jesus, Abraão, e conversou com eles, e ele teria tido essa visão. E aí, com esse problema que estava tendo em Meca, né, as pessoas, e já estava virando famoso, umas pessoas de uma outra cidade, vou até ver aqui só o nome da cidade, que eu até esqueci o nome, Arija, eu não sei como que é o nome, que depois veio se tornar Medina, né? Essa cidade que tinha outro nome, algumas pessoas de influência foram a Meca e ouviram os ensinos de Maomé, aqui em 622, e se converteram para o Islã. E aí eles convidaram, falaram, ó, mas se você for lá para essa cidade, acho que é Arid, como que é o nome? Depois eu vou ver. E convidaram Maomé para ir para essa cidade. Ó, se você for para essa cidade, a gente vai te proteger. E aí ele aceitou ir. Depois, aí quando ele para essa cidade que chama depois, passou a se chamar Medina, que seria onde mora o profeta, onde o profeta está. Seria isso. O nome virou se tornar Medina. E ele teve que sair de noite. Primeiro, os seguidores dele saíram aos poucos para as pessoas de Meca não perceberem. E aí, nessa situação que eu falei, que estavam tramando, quando ele fugiu, estavam tramando para assassiná-lo. E aí ele fugiu também, depois que os seguidores foram saindo aos poucos, saíram de noite, sei lá, em vários dias, ele também saiu na calada da noite para não, porque talvez as pessoas de Meca não deixariam ele sair, porque tinham essa intenção, né, de matá-lo. Aí ele chegou em Medina, não só deram proteção para ele, mas colocaram ele como governante. Ah, tá. Eles chamaram ele para ir para Medina porque estavam tendo muitos problemas com as tribos lá. As tribos estavam rivais lá e se matando lá e tendo muitos problemas para resolver. Falou, ó, vem, resolve. Eles converteram o Islã, chamaram ele para resolver os problemas. Chegou lá, ele resolveu os problemas e eles tornaram ele governante. E, ao mesmo tempo que eles tornaram... Aí, a partir desse momento, antes a mensagem de Maomé era sobre não retalhar, né? Tipo, sofrer a perseguição, porque ele estava em Meca. A partir desse momento, a mensagem de Maomé começa a mudar um pouco, porque agora ele tem um poder, uma forma de defender, falando, não, se continuarem perseguindo a gente pode se defender desses ataques, todas essas questões, porque eles começaram a ser um povo numeroso, e todas as tribos em volta de Medina se converteram ao islamismo. E aí começou a ficar uma multidão e uma ameaça para Meca, né, que já não gostava de Maomé. Então, Meca fizeram os cidadãos de Mecas tentaram várias vezes, né, atacar Medina e foram em direção a Medina para atacar, mas eles não tiveram muito sucesso. Várias batalhas nessa época para tentar, né, porque viam como uma ameaça, que como se Maomé tivesse crescendo o poder, né, e tentavam ir tirar ele do poder porque viam como uma ameaça. Aí Maomé decidiu fazer que eles tinham que fazer uma peregrinação, né, lá para Meca, como os árabes faziam. Eles foram em 628 e aí os cidadãos de Meca falaram: não, vamos fazer um tratado. Ano que vem vocês voltam e a gente deixa vocês fazerem a peregrinação lá naquele santuário, que é lá em Meca. E aí eles voltaram no outro ano, em 629. Só que aí eles quebraram o tratado, voltaram em 629. Não, a gente não vai deixar vocês fazerem a peregrinação. E aí Maomé voltou para Medina e falou, não, agora a gente vai. E foram com mais de 10 mil seguidores para Meca para fazer essa conquista, entre aspas, né? Chegaram lá e simplesmente se renderam, os cidadãos de Meca, que eram muita gente, mas uma parte importante que a gente tem que falar
que Maomé chegou lá, ele não... Todo mundo esperava que ele fosse mandar matar todo mundo, todas as pessoas. Ele não matou as pessoas, ele simplesmente pegou as pessoas que o perseguiam na época que ele morava lá, que ele conhecia, colocou eles em cargos de poder, de liderança política, né? Liderança política. Colocou o general dele também como o rei lá e voltou para Medina. E aí todos se converteram ao Islã lá, e ele também destruiu todos os ídolos lá do panteão, deixou só aquela pedra que tem um símbolo lá de que Abraão teria colocado lá, alguma coisa do tipo. E ele não matou todas as pessoas. E todas as pessoas, naquela época era comum, né? As pessoas tinham tentado matar ele, se esperava que ele fosse matar todas essas pessoas, e ele não fez isso. Então, uma coisa que eu quero só tentar, estou procurando aqui, porque é uma parte bem importante para mim, já é mais específica para eu lembrar de cabeça, sim, que é umas partes do Alcorão que falam que, igual eu falei, que mudou o discurso dele lá em Medina, de que ele podia se defender, mas só que essa era como se fosse a última opção. Você usar a violência era como se fosse a última opção. Tinha que você... Então, Maomé conseguiu, né? Primeiro, ele conseguiu conquistar só na negociação, praticamente, toda a Península Arábica. Então, ele foi negociar, e chegou lá em Meca, as pessoas deixaram ele entrar, com quase nada de batalha. E ele conseguiu, com base na negociação, né, igual lá em Medina e tudo, aí todas as pessoas, unir todas essas tribos, todos eles se converteram ao Islã, e não guerreavam mais entre eles. Então, igual eu estava lendo aqui, né, que teoricamente ele poderia ter todo o direito de matar essas pessoas em Meca, de acordo com a cultura da época, mas ele não fez isso. E eu estava procurando aqui porque tem uma passagem do Alcorão, né, que as pessoas falam, você pode matar os que não acreditam, né, os unbelievers, tá aqui porque tá em inglês aqui. Eu não sei se é bem isso que você está procurando, mas Bin Laden, por exemplo, usava essa citação que é o próprio jihad dele, né? Uhum. E jihad é empenho, né? Guerra religiosa, hoje se chama assim. Mas o Bin Laden dizia, porque isso faz parte do Alcorão, né? Uhum. Matei os pagãos, matei os pagãos, onde quer que os acheis. Uhum. Prendei-os, capturai-os e os parai-vos para todos os estratagemas da guerra. Uhum. E só que ele cita essa parte do Alcorão e ele não continua, né? E a continuação que você está falando aí, que é a intenção de Maomé, ele não cita, que é a continuação. Quando o inimigo não for mais uma ameaça, quando ele parar de lutar, lembre-se que Deus é misericordioso. Lembre-se que a guerra não é o modo principal e o modo em que se deve agir. Sim, ou seja, né? Então, o é isso que... mesmo. Isso, então, tá bom. Eles usam em favor da sua própria ideologia. Então, eles criam seu próprio jihad. Eles pegam essa parte violenta. É como se a gente também pegasse o Antigo Testamento e falasse assim, mate os que não acreditam em Deus, sei lá, uma passagem tipo isso, e saísse matando todo mundo, e falasse que isso era o cristianismo. Obrigada, Felipe. Não, obrigado a você. Aí, então é isso que a Rose está falando mesmo, eu até achei aqui a parte, então está falando assim, né, que você pode usar a violência, ela não é, mas ela é a exceção, porque você tem que entender, né, porque essa apresentação é feita com base no que a Terry, a mãe da Tess, fez uma apresentação, né, e aí ela até fala, né, tipo, que é aquilo que a Rose falou. Primeiro, você não deve... Tem que ter tudo um contexto, né? Igual se a gente pegar tudo, tirar do contexto. Maomé estava falando para aquela época
e estava nessa situação das pessoas de Meca estarem atacando ele. E, na verdade, quando também fala dessas que matar, ele fala assim, os unbelievers, os que não acreditam, não está incluso os judeus e os cristãos também, seriam só essas pessoas, e também só se for a última opção. Então, tinha várias... que os acadêmicos falam do Islã, que você tem que colocar no contexto, né? Igual essas pessoas que são extremistas, né? A gente pode dizer que também tem no cristianismo, igual os católicos, por muito tempo, mataram muito mais pessoas pegando passagens da Bíblia e falando que tinham que, né, colocar fora de contexto para não tinham que perseguir. Então não era, você poderia, mas era meio como se fosse assim, igual a gente tem hoje, mas em toda a legislação, que seria legítima defesa, como se fosse isso, se fosse necessário, mas não era depois de seguir algumas condições. Então, aqui, ó, tem, ó, nem todo mundo é bem-vindo em Meca, mas se eles atacarem nós, você pode matar os que não acreditam. Aí ela coloca que isso tem que ser lido dentro do contexto dos versos do Alcorão, que isso é muito citado, igual a Rose falou, né, por esses extremistas, isso é muito citado, né, e aí, só para ficar claro aqui, na época que Maomé governava Medina, ele não perseguia, lá tinham muitos cristãos e muitos judeus, na verdade, que tinham fugido na época de Jerusalém por causa do cerco lá romano. E ele deixava que eles morassem lá e só cobrava uma taxa que eles tinham que pagar. Então, o que você está dizendo aí é que Maomé, o que ele queria ele queria paz, ele não queria desigualdade, né? Porque em Meca tinha muita riqueza agora, era uma cidade social, econômica, um centro, né, rico da Arábia Saudita, e tinha muita pobreza, pessoas morrendo de fome. Então, quando haviam essas guerras, o que ele queria? Porque ele era um homem bom, ele queria que essas pessoas conseguissem se defender dessa violência. Era só Sim, isso que ele queria. Por isso que quando ele fala, quando eles pararem de lutar, né, quando eles não forem mais uma ameaça, então tem que ter misericórdia, né? sim, eu até não coloquei aqui, mas por causa do tempo, que eu achei que não ia dar, deixa eu ver até aqui quanto tempo eu tenho, acho que é 15 minutos, porque tem que ela coloca também na apresentação, né, uma parte das cruzadas, né, que chegou nas primeiras cruzadas, os cristãos chegaram e mataram mais de 100 mil pessoas, crianças, todos, mataram até os cristãos que não eram, digamos, que não eram parecidos com eles, eram os cristãos do leste, que seriam que tinham uma face diferente. Mataram cristãos, judeus e os árabes e os muçulmanos em Jerusalém. E quando esse sultão chegou lá, o Saladino, chegou para reconquistar Jerusalém, todos acharam que ele ia matar todas as pessoas, mas ele simplesmente falou assim, ó, vocês, os cristãos que estão aqui, que forem do oeste, né, que vieram lá da Europa, eu vou te dar o direito de vocês voltarem para casa. Ele ajudou a limpar a cidade toda. Então, os cristãos chegaram e mataram crianças, estupraram mulheres, e ele protegeu as mulheres e deixou que os cristãos que eram do leste, né, ou seja, da região de Jerusalém, os judeus, continuassem morando lá e permitiu que os cristãos que não eram de lá e tinham peregrinado por causa das cruzadas voltassem, né? Então, é isso. Então, tem aqui, eu achei a parte que eu também queria, que era assim, né, que a citação, que seria, abre aspas, você pode matar os que não acreditam, mas somente se eles atacarem você primeiro e somente se eles pararem de... o que é que está em inglês aqui? E se eles, tipo, se eles não se renderem, igual a Rose falou, tem que ter essa negociação primeiro, mas fala assim, é melhor, você pode fazer isso, mas é melhor que você não faça. Tanto é que ele deu exemplo, né? Para mim, o maior, assim, ele entrou na cidade lá de Meca e poderia ter matado todos os que perseguiam ele colocou eles como governantes. O Marcos falou aqui que existem muitos cristãos que defendem a morte usando a Bíblia. O caso recente foi do Lázaro, recente do Lázaro foi um exemplo. Não, é isso mesmo. Então, assim, é igual pegar as passagens fora de contexto e colocarem, né? A gente sabe, né? A gente vai ver. Eu vou continuar, que eu estou um pouco sem tempo. Então, é isso. Ele morreu em 632.
Vocês estão vendo aqui o do PowerPoint? Que eu estou compartilhando a tela, acho que sim, né? Tá claro, tá vindo. Tá? Tá. Então, a gente agora tem... e tanto que depois os árabes, os muçulmanos conquistaram Jerusalém em 637 lá. E depois veio as cruzadas que eu tinha mencionado. Aqui é só um mapa da região, né? Porque Meca, que a gente pode ver Meca. Medina estava aqui, né? Hoje são cidades sagradas para eles. Então, eles faziam essa... Maomé saiu daqui de Meca para Medina. Aí, só citar aqui, para a gente entender um pouco melhor a religião deles, os 5 pilares do Islã que eles têm. Que tem a profissão de fé, que é a expressão fundamental das crenças islâmicas. Ela simplesmente afirma que não existe Deus exceto Deus, e Maomé e seu profeta. Destaca a natureza monoteísta do Islã. É uma frase extremamente popular na caligrafia árabe e aparece nos numerosos manuscritos de edifícios religiosos. Então, você quer, a pessoa quer se converter ao Islã, vai chamar, você vai ter que ir lá num lugar e falar tantas vezes algumas coisas que é essa profissão de fé. E só para colocar o contexto, eles acreditam que o problema deles é realmente com Jesus, é que eles acreditam que Jesus foi um profeta, assim como Maomé é maior para eles, mas eles não conseguem entender essa questão de divindade, né? Eles não conseguem entender, por exemplo, Jesus como um Deus. Eles acham com Jesus como um profeta, assim como foi Abraão, como outros profetas. Então, eles não entendem por causa disso, que eles acham que só existe um Deus. E se colocavam por Jesus como uma outra forma de Deus, seria para eles uma violação a isso. Então, até Maomé eles não entendem como um Deus, tipo um profeta, como se fosse a pessoa mais perfeita que viveu, mas um profeta. Então, tem o outro pilar deles as orações diárias, né? Que eles rezem 5 vezes por dia e podem rezar em qualquer lugar, eles têm que estar voltados para Meca e eles se curvam várias vezes enquanto se mantêm em pé e depois se ajoelhando, tocando no chão o tapete de oração com sua testa como símbolo de reverência e submissão a Allah. Então, tem as orações, né, 5 vezes que eles fazem. Tem também esmola, que seria a doação de esmolas, é o terceiro pilar. Embora não definido no Corão, os muçulmanos acreditam que eles devem compartilhar sua riqueza com aqueles menos favorecidos em sua comunidade de crentes. Então, Maomé tinha muito essa ideia, igual a Rosa estava falando, e eu já mencionei, que a mensagem dele estava muito voltada porque ele teve essa origem humilde e ele via os problemas de Meca e estava voltado para os órfãos e para as viúvas. Para os órfãos, as viúvas, porque as mulheres não tinham muito direito na época. Então, realmente, depois que a Khadija morreu, ele casou mais umas 10 vezes, mais 90% eram viúvas que ele casou, que era como se fosse assim, para proteger, porque se a mulher não fosse casada, ela ficava como se fosse vulnerável a ataque de outros homens, e sei lá, vulnerável na sociedade. Inclusive, ele foi até progressista na época, em relação às mulheres, colocando que elas poderiam ter propriedade, e dentre outras coisas, que elas para a época, né? Jejum durante o Ramadã, durante o mês sagrado do Ramadã, o 9º mês do calendário islâmico, os muçulmanos devem jejuar do amanhecer ao anoitecer. Então, e o 5º pilar seria a peregrinação para Meca, que é Hajj, esse lugar que eu falo que é Hajj, que é esse grande cubo. Todos os muçulmanos aptos devem fazer a peregrinação. É interessante que ele fala que os que puder, Maomé sempre preocupado com essa questão realmente social, ele fala que se você puder fazer isso uma vez na vida, mas que não, só se você não prejudicar o sustento da sua família. Então você pode fazer, é bom que você faça, mas se você não tiver condição financeira de forma que vai prejudicar a sua família, você não precisa de fazer. Essa peregrinação se concentra em visitar a Kaaba e caminhar ao seu redor 7 vezes. A peregrinação ocorre no 12º mês do calendário islâmico. Então, tem esses 5 pilares aí e a gente não vê nada dos pilares sobre, né, matar as pessoas e ser violento ou ser, né, aquela visão que se tem do Ocidente sobre os muçulmanos. Aí eu coloquei umas fotos para vocês verem, né? Quantidade de pessoas aqui, ó. Que aí tem esse cubo que lá dentro tem essa pedra, né? Aqui tem uma entrada, vocês podem ver, ó. Aqui nessa foto aí em cima, mais para cima.
E aí tem a entrada que eles vão lá e eu não sei se pode entrar, não consegui entender isso, mas eu já vi uma foto, que é essa pedra que eu falei que na época Maomé ajudou a resolver essa situação. E tem a jornada sagrada deles aqui, né? Aí eles vão fazer essa peregrinação lá em torno disso. Então, imagino que, né, que não tem a foto que eu vejo, mas imagino que em volta, né, disso aqui, não sei se é a mesma coisa, mas em volta de toda essa estrutura aqui, ou nessa parte aqui circular, devia ter os ídolos, eu imagino, que era em volta, assim, ter as estátuas e os ídolos. Que depois ele só limpou o templo. Limpou, né? Tirou todos esses ídolos quando dominou e todos se converteram ao Islã naquela época, quando ele dominou Meca. E aí, um outro ponto importante para a gente entender também sobre o Islã, que são a diferença entre os sunitas e os xiitas. Os xiitas, porque quando Maomé morreu, né, teve uma divergência, inclusive 2 pessoas que sucederam ele foram assassinadas por causa disso. Teve uma divergência de quem devia herdar, assim, porque Maomé não tinha definido isso, e acabou que ele virou um líder também político, né, e religioso, quem que deveria suceder ele como, né, o chefe lá dos árabes, do Islã, dos muçulmanos. Então, os xiitas defendiam, né, e ainda defendem a sucessão do califado pela hereditariedade, ou seja, tinha que ser alguém que era filho de Maomé, parente, primo, assim, na linha de sucessão. Isto é, pelos descendentes de família de Maomé. É um grupo minoritário que se caracteriza por ser tradicionalista, conservando as antigas interpretações do Alcorão e da lei islâmica Sharia. Então, eles são a minoria. E os sunitas, que são a maioria, né, defendem que a sucessão deveria ocorrer aos companheiros e seguidores fiéis e próximos ao Maomé. Então, eles correspondem a cerca de 90% da população islâmica. E tem uma coisa errada aqui. Sempre atualizarem suas interpretações do livro sagrado do Alcorão e da lei islâmica, levando em consideração as transformações pelas quais o mundo passou e valendo-se de outra fonte além das citadas, a Sunna, livro onde estão compilados os grandes feitos e exemplos do profeta Maomé. Daí deriva o nome sunita. Então, se a gente mesmo vendo, né, pelo que a gente viu da vida de Maomé, que ele escolheu muitas vezes não usar violência, se as pessoas forem, né, fazer interpretação com os islâmicos lá, seguindo a lei deles, né, que eles não é isso que Maomé defendia. Eu acredito que seja isso. Não acredito, não. Tenho certeza que 98% da população islâmica entende dessa forma, né, de que não deve se matar as pessoas, matar inocentes, igual os terroristas ou pessoas que fazem isso, que já fizeram atentados, fazem. Então, para uma coisa importante que eu tenho que falar, que para contextualizar aqui, que seria os discursos de Obama, que, na verdade, aqui a gente sabe, se a gente for alinhar com as linhas dos netineus, dos levitas, todas as linhas que a gente coloca uma sobreposta, de 2001 a 2014, os netineus ainda não estão sendo arados, só começam a ser arados em 2014, mas mesmo assim, para vocês verem como a gente estava atrás de conhecimento em relação a isso, o Obama já em 2019 já começa com um discurso falando que seria um novo começo na relação do Islã, né? Tipo, mostrando aí, a Terry fala que esse seria um discurso, ele estava falando para a gente poder, esses discursos dele para a gente poder ver como a gente estava. Então, peguei uma parte aqui que seria: vim aqui hoje para buscar um novo começo entre Estados Unidos e muçulmanos ao redor do mundo. Ele estava em Cairo, né, e falando, ele citou várias coisas, dentre isso eu achei a parte mais marcante, isso em 2009. Em 2012, na Assembleia da ONU, ele foi aplaudido de pé, né, no meio dessa fala aqui, eu acho que foi nesse momento aqui dos 3 pontos que eu coloquei. Ele estava falando sobre várias coisas e colocou, né, no discurso na ONU, o Obama: o futuro não deve pertencer àqueles que atacam os cristãos coptas no Egito. Deve ser reivindicado por aqueles na praça Tahrir que gritavam: muçulmanos e cristãos somos um. O futuro não deve pertencer àqueles que intimidam as mulheres, deve ser moldado por meninas que vão à escola e por aqueles que defendem um mundo onde nossas filhas possam viver seus sonhos como nossos filhos. Isso aqui ele foi aplaudido de pé nesse momento na Assembleia. E o futuro não deve pertencer àqueles que caluniam o profeta do Islã, mas, para ser consistente, aqueles que condenam essa calúnia também devem condenar o ódio que vemos nas imagens de Jesus Cristo, que é profanado a igrejas que são destruídas, ou o holocausto que é negado. Então, ele está falando, né, assim, para as pessoas serem, tipo,
devem se unir, os muçulmanos e os cristãos serem um. E teve uma mais marcante aqui que ele falou já nos Estados Unidos, em 2014, que seria quando ele falou que o Estado Islâmico não é islâmico. E aí a Fox News, né, aproveitou e deve ter, eu não vi as manchetes, mas a Prof. Terry fala que deve ter aproveitado e colocado, né, aquelas manchetes maravilhosas. Então, colocando que o que ele falou, vamos deixar duas coisas claras. O Estado Islâmico não é islâmico. Nenhuma religião tolera a matança de inocentes. E a grande maioria das vítimas do Islâmico são muçulmanas. Gente, isso é claro, o Estado Islâmico lá, ele atuava naquela região e todas as pessoas que eram na região tinham que se submeter, e todos eles eram muçulmanos, 90 e tantos %. Então, eles tomavam esposas para eles e faziam o que queriam, e as maiores vítimas eram as pessoas muçulmanas. O Estado Islâmico certamente não é um Estado. Era anteriormente filiado à Al-Qaeda no Iraque, assumiu vantagem em conflitos sectários da Guerra Civil da Síria para ganhar território em ambos os lados da fronteira Iraque-Síria. Então, as maiores vítimas do Estado Islâmico eram os próprios muçulmanos. Então, dá para ver claramente que não é o que representa aquela religião ou aquele povo. Então, só para ficar claro, a gente sabe que é uma religião errônea, né? Porque é errônea assim, né? A gente sabe que não tem a verdade, que é uma contrafação, a gente vê muito parecida, mas o que a gente tem que lembrar é que eles são 1,6 bilhões de pessoas, até mais agora, não sei se está 1,8 bilhões de pessoas no planeta, e a gente tem essa grande multidão que vai vir para ir para o céu, para ir para o movimento. A gente não pode descartar, a gente tem que saber como vê-los, porque eles podem, muitas pessoas, fazerem parte dessa grande multidão. Porque a gente sabe que já não são os protestantes, assim, de forma geral, não são os adventistas, então a gente sabe que eles podem fazer parte dessa grande multidão. Então, só colocando aqui uma parte que eu não gosto de ficar lendo, mas essa parte eu achei bem interessante, eu não consegui meio que retratar. Está traduzido pelo Google, porque a transcrição da palestra não estava traduzida, eu dei uma corrigidinha em algumas coisas, mas só para ler aqui, que eu achei bem legal que a Terra colocou, que seria a questão disso, né, na palestra dela, é que durante esse período de tempo, entre 2001 e 2014, que sabemos que houve o nosso aumento de conhecimento internamente. Para nós foi uma mensagem para nos dar tempo. No decorrer desse período, nós sabemos que o mundo não está sendo arado. Foi o que eu falei lá, né, naquele período. Quando alinhamos nossas linhas, quando nós olhamos para a linha dos Netanyahu durante 2001 e 2014, esse é um período que nós deveríamos estar aprendendo também, que poderíamos estar ouvindo, que Barack Obama também está falando conosco, para ter certeza de que quando entendemos a profecia de 2001 e o que aconteceu em 11 de setembro, que temos isso e conectamos isso o caminho certo, com a nossa compreensão do povo muçulmano. Portanto, temos muito a aprender apenas considerando esse discurso de Barack Obama. Quando olhamos para a nossa linha aqui, linha de 126, em que o Adventismo tirou do pensamento protestante, no que eles mergulharam por 126 anos e agora temos que sair, tem sido um trabalho progressivo sair desses pensamentos preconceituosos e fanáticos, seja racismo, sexismo, homofobia ou xenofobia. Todos esses pensamentos que tivemos, os equívocos que tivemos para com os muçulmanos ou o Islã também precisam ser corrigidos. Precisamos ser capazes de não dar falso testemunho contra nossos irmãos ou contra qualquer outra pessoa. Então, o objetivo do estudo realmente hoje era mostrar, né, que para a gente poder entender melhor o povo muçulmano, como eu falei já várias vezes, representa 1/4 da população mundial, que a gente entendia errado. Eu particularmente, assim, ainda mais com os estudos de profecia, tinha essa visão em relação aos muçulmanos, né? E a gente tirar, né, assim como a gente tem estudado bastante sobre o sexismo, sobre o racismo, sobre esses outros problemas, que a gente possa resolver esse problema que a gente tinha, né, esse pensamento protestante, de que vem muito também lá atrás das cruzadas, né? Eles falavam, os cruzados montavam os muçulmanos como pessoas, animais, sei lá, que estupravam as mulheres, as crianças e matavam todos. E a gente viu, na verdade, que não foi assim, que os cristãos que deram esse mau exemplo. E a gente, como mora no Ocidente, né, a gente acaba tendo o que a mídia passa, essas visões, esses estereótipos,
errados do que seria uma pessoa muçulmana. Então, pela própria vida de Maomé, a gente viu que ele basicamente conquistou tudo na base da negociação, sem violência, praticamente. Então, a gente sabe que é isso que a religião representa, e aqueles que fazem o contrário são a exceção. E a gente sabe que, a gente viu que quando a gente vê na imprensa, algumas coisas, que igual eu já vi, que são citações tiradas do contexto. E então seria isso, para a gente ter essa visão, não ter mais esses preconceitos, entender que a gente tem que estar aberto a amar o próximo e não dar um falso testemunho, né? Não ter esses problemas que a gente teve quando saiu dessa pensamento protestante. Se alguém tiver algum comentário para fazer, para acrescentar alguma coisa. Então, eu achei bacana esse teu estudo, porque ele realmente desmistifica muitas ideias erradas que a gente vem tendo de Maomé. Eu percebo que não só como adventista a gente tem essas ideias erradas, né, de um adventista institucional, mas Sim. acho que até mesmo pessoas diversas, né, que não têm conhecimentos da história, acaba tendo uma ideia muito ruim, né, do conceito do Islã, ou até de Maomé mesmo, né, por não conhecer a história, né, o contexto. Então, isso é muito legal. Agora, enquanto você estava falando aí, enquanto você estava no seu encerramento, eu estava pensando aqui numa coisa. Ele defendendo aí a questão pelo menos assim, das pessoas menos favorecidas, no caso das viúvas, né? Das crianças, essa defesa. E isso realmente está muito ligado ao amor ao próximo, né? O Sim, bem do também. próximo. Agora, embora você não fez nenhum relato sobre, se você fez, eu não prestei atenção, sobre a homofobia, né? A homossexualidade, é claro que muito provavelmente na época de Maomé existia homossexuais. Isso é evidente, não tem como esconder isso, né? Mas não tem, assim, eu acho que não tem nenhum relato. Se tem, eu não conheço. Você conhece algum relato de repente, de Maomé defender essa classe? Ou, sei lá, não encontra eles também? Enfim. Pelo menos no estudo aqui, eu não vi isso. Mas eu acho que o problema maior que realmente acontece no meio muçulmano é justamente a mesma coisa que acontece com a gente, né? Maomé estava falando num contexto, numa época, e como a gente, igual eu falei, ele já foi progressista em relação a algumas coisas, em relação às mulheres, e as pessoas pararam no tempo, né? Vamos pegar os estudos lá, né? Igual nós fazíamos, ou muitos cristãos fazem, ou pega lá um texto de Ellen White, ela falou naquele contexto e só pega aquele texto e coloca lá literalmente para a gente. Então, vão ter muitas, né? Como qualquer religião, vai ter muitas pessoas que vão defender alguma coisa que era plausível de defender em 600 e poucos depois de Cristo. Mas hoje, né? Hoje, se você for pegar literalmente o que foi falado também na Bíblia e, né, falar muitas coisas, a gente sabe que a gente tem que ver no contexto, falado, entender o porquê que está escrito aquilo, né? Então, eu acho que como o Maomé fala muita coisa do cotidiano, muita coisa, eu acho que ele falava, porque era da vida ali que ele escrevia. Falava, né? Depois transcreveram. Então, eu acho que vão ter muitas ideias, ainda mais porque pelo que eu estudei, os muçulmanos não têm uma pessoa de ó, por exemplo, o Papa. Eles não têm uma pessoa assim que define tudo, o que vai ser. Muitas interpretações, as pessoas vão assim, por muitas linhas as pessoas vão seguindo, entendeu? Muitas linhas diversas. Mas o que eu achei mais interessante de tudo isso foi em relação à questão da violência, né? E também essa questão dos pobres, tudo, mas porque a questão da violência é que a gente mais tinha essa pré-ideia, esse preconceito de que tudo dos muçulmanos seria baseado na violência, assim, meio que por alto. Tá, vamos orar então. Senhor, muito obrigado por esse sábado, por termos aprendido um pouquinho mais também sobre um povo que está na terra aqui, que também teremos que levar a mensagem para eles de alguma forma, não sabemos como, mas sabemos que
essa possibilidade começa quando a gente começa a entender melhor, né, todas as relações e a cultura também desse povo, que nós tínhamos uma ideia de preconceito, de menosprezo com relação a eles, que nos foi passada e nos foi herdada com essa mente, essa forma protestante de pensar. Que o Senhor possa nos dar uma nova mente e nos ajudar a lidar com o próximo, não só nesse problema, porque para muitos de nós aqui, a gente pode estar falando de muçulmanos, mas a gente não lida muito com eles no dia a dia, mas é o mesmo princípio que nós podemos estar usando agora, que nós possamos usar de amar o próximo em relação às mulheres, ou ao racismo, ou todos os outros problemas, e possamos aprender a amar o próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus, amém.